Olá, muito boa noite. Hoje, dia 17 de dezembro, estamos aqui no estúdio da EME, uma empresa de marketing educacional que tem dado algum apoio, feito alguns trabalhos junto ao Colégio Mário Schember. E a nossa finalidade hoje é conversar com as famílias parceiras da escola. A você que está conectado aqui conosco, nós temos várias famílias, e a você que não está conectado, que está assistindo posteriormente, porque todo o link desse programa vai ser enviado a vocês. Aos coordenadores, professores e diretores também nosso muito boa noite. Para dividir esse bate-papo aqui sobre as novas propostas do novo Colégio Mário Schember, eu tenho aqui comigo o professor Marco Antônio Xavier. Boa noite, professor. É uma super satisfação tê-lo aqui conosco nos estúdios da EME, novamente. Obrigado, uma empresa de marketing educacional que está atuando junto ao colégio. Professor Marco Antônio assumiu nesses dias atrás a vice-direção pedagógica do colégio, né? Exatamente. E tem uma longa história, uma longa carreira, é um professor de literatura, mas o professor, além de professor de literatura, tem uma longa experiência aí na jornada como coordenador em entidades, em instituições de renome que utilizam, que são parceiras do Sistema Anglo de Ensino. Um sistema que faz parte da escola de vocês, que faz parte do Colégio Mário Schember, e nada mais, nada menos o melhor sistema de ensino do nosso país, porque a gente sabe, né? São 65 anos, ou mais de 65 anos, melhor dizendo, de aprovações comprovadas. E 65 anos não é uma coisa que acontece ao acaso, é fruto realmente de muito trabalho, de muita competência. E esse trabalho e essa competência está reproduzida nos materiais didáticos, na metodologia, que o professor aqui tem tanta habilidade, tanta afinidade pelos mais de 10 anos que trabalha com esse material, não é verdade, professor? Exatamente. Então, boa noite. A gente gostaria muito que você nos colocasse qual é a proposta para fazer do Mário Schember uma escola ainda melhor, né? Porque a gente sabe que é uma escola de referência aí na região de vocês, mas a gente sabe também que é necessário usar e abusar, né, se é que a gente pode dizer assim, desse material didático, enfim. Conta pra gente a nova proposta do Colégio Mário Schember, professor. Então, obrigado, Carla, por essa abertura. Então, boa noite, pais, boa noite, alunos da família Schember, e também aos colegas, né? Então, professores, funcionários, coordenadoras do Colégio Mário Schember. Então, eu sou Marco Antônio Xavier, então eu sou professor de literatura na região anglo já há 18 anos, né? Então há 10 anos aí de coordenação, trabalhando com esse material anglo de extrema qualidade e agora integrando essa equipe muito bacana do Colégio Mário Schember, que para o ano de 2016 vai trazer muitas novidades, né? Então, tanto no projeto pedagógico, como também na infraestrutura da escola e uma série de diferenciais que a gente está trazendo para fazer do Mário Schember um colégio ainda melhor, né? Então, em todos os níveis, né, em cada ciclo pedagógico, a gente vai trazer novidade, a gente vai trazer um crescimento ainda maior. Porque hoje, Carla, as famílias estão buscando não apenas uma escola com uma infraestrutura legal. O Colégio Mário Schember tem 15 mil metros quadrados de infraestrutura, um prédio absolutamente adaptado, né, à acessibilidade, tem mini zoológico, uma série, né, de diferenciais, de recursos, mas as famílias pedem ainda mais. Eu acho que o futuro desses jovens, o mercado de trabalho e a formação intelectual vai ser muito importante. Então, para esse ano de 2016, a gente vai fortalecer ainda mais o projeto pedagógico. Então, o Anglo traz uma série de novidades de recursos tecnológicos, de recursos do material, além da força, né, desse conteúdo que é muito denso, que é muito forte, que vai fazer desses alunos ainda mais capazes, vai trazer mais conforto, satisfação para as famílias
e para o corpo pedagógico, para os professores, muitas possibilidades de crescimento e de sucesso no trabalho em sala de aula. Isso é fundamental, porque uma estrutura, ter o privilégio, né, de usufruir de uma estrutura como a que o Mário Schember oferece aos seus alunos, familiares e colaboradores, realmente não tem palavras em relação a isso, né? A gente sabe que o meio e o conforto, ele é fundamental para que os alunos possam estar à vontade e tudo mais. Ter um material didático de ponta, como a gente sabe que é o material do Sistema Anglo de Ensino. Ter um corpo docente que esteja capacitado a utilizar, né, todos os recursos que esse material tem a oferecer, me parece que é um conjunto imbatível, não é, professor? E mais ainda, né, eu conversava aqui há pouco com o professor, existe esse tripé que também é formado pela preocupação com a formação dos alunos. Então existe a estrutura, um corpo docente preparado para usar e abusar de todos os recursos do melhor material didático, sem dúvida, do nosso país, né? E toda uma preocupação de formação, porque a gente sabe que nós temos que dar a parte do conteúdo, que é, como você coloca, bastante denso, eles têm que estar equipados com isso, para entrar em boas universidades, mas para cursar bem as universidades e para depois, né, professor? Não tenho dúvida. Para sair da universidade como pessoas, cidadãos bem colocados e bem posicionados em qualquer que seja as áreas que desejem atuar depois, né? E essa é a formação, essa é a entrega que a escola se propõe a fazer, não é, professor? Não tenho dúvida. E isso começa na... Ensino, a gente começa com a educação infantil. A educação infantil, como a gente colocou aí na tela para vocês. A educação infantil do Colégio Mário Schember tem por pressupostos esses parâmetros, não é, professor? Então, quando nós falamos dessa educação infantil, é muito importante a gente focar em alguns elementos essenciais. Então, para essa criança, a partir dos 2 anos de idade, então precisa estar no ambiente plenamente adaptado, funcional, para que ela construa esse descobrir o mundo. Então, é um momento muito importante, é um ciclo em que a criança ela precisa estar em contato com um ambiente seguro, um ambiente estimulante, e que ela comece a organizar a sua relação cognitiva com o mundo para além do espaço da casa. E claro, a família precisa confiar nesse trabalho em profissionais muito preparados, com uma formação extremamente refinada para atender as demandas desse estágio da formação infantil. As experiências são o foco, não é, professor, da educação infantil? É a partir das experiências que tudo se constrói, não é verdade? Exatamente. Então, o material infantil do Anglo, ele vai dar a base para que esse professor trabalhe com projetos. Então, quando a gente fala dessa educação infantil, então as professoras, né, a equipe de coordenação, a equipe de monitoria, então trabalha em tempo integral para estimular essa criança, para que ela tenha o primeiro aprendizado da relação interpessoal, que ela estabeleça uma relação de confiança, de aprendizado com o ambiente e avaliação diária. Então, um acompanhamento diário de aluno a aluno e uma comunicação muito integrada com a família, dando esse feedback constante e, principalmente, preparando essa criança para o próximo ciclo de formação. A gente sabe que o material didático do Sistema Anglo de Ensino para a Educação Infantil, em todos os níveis, desde o mini maternal até o nível 2, que é aquela criança de 5 anos, não é, professor? Ele é um material para a educação infantil, mas ele não é um material banal. Ele é um material que tem foco nas relações sociais e um foco na comunicação. E ele é dividido em grandes temas, em grandes blocos,
E, na verdade, muitas famílias, a gente percorre muitas escolas e conhece esse material, e muitas famílias perguntam, mas uma criança de 2 anos, de 3 anos, ela precisa de um material didático? Veja, o material didático nesse processo, ele é apenas, não é ele é apenas, né? Ele funciona como o registro de tudo aquilo que foi desenvolvido por professores que têm uma organização previamente combinada, previamente oferecida pelo próprio sistema anglo de ensino. Quer dizer, existem áreas a serem trabalhadas com objetivos a serem alcançados, objetivos muito claros, e quando a gente diz que o professor tem esse conhecimento e que ele tem manuais, ele tem o que a gente chama de separatas lá no ensino médio, não quer dizer que ele seja um professor engessado, que ele não possa fazer coisas diferentes, muito pelo contrário, ali estão sugestões e propostas que a coordenação e a direção pedagógica vai avaliar e ver se elas são apropriadas às características daquela escola. E geralmente elas são, porque elas são propostas feitas por autores que são ou foram professores, ou seja, que são professores que conhecem a sala de aula e conhecem a realidade das crianças. Por isso, geralmente, são atividades muito bem elaboradas e muito bem assimiladas pelas crianças. E o material didático para os anos bastante iniciais, ele funciona como o registro daquilo que foi aprendido. Que tipo de registro? Aquele que a criança, naquele momento, tem as condições de fazer. É óbvio que à medida que ela vai ganhando condições, seja de socialização, seja condição motora, seja condição de registros propriamente dito, ela vai refinando a sua possibilidade de uso do material didático, certo, professor? E eu só queria falar mais uma coisinha aqui, porque esse material da educação infantil realmente é encantador. Lá no quinto, no nível 2, quando a criança já tem 4 e 5 anos, já existe a oferta, isso desde antes até, a oferta do quê? Da própria tarefa de casa. E não é uma tarefa de casa massacrante, muito pelo contrário, é uma tarefa que convida a família a participar com a criança. Mas isso, professor, é o quê? É a criação do hábito. Do hábito, não tenha dúvida. Né? E que mais lá na frente o professor vai cobrar, né? Não tenha dúvida. E uma das coisas muito importantes quando a gente fala dessa educação infantil é começar a construir essa relação com o outro, né? Então, as tarefas, elas têm metas muito claras, né, de aprendizagem, ainda que nesse estágio inicial, muito bem lembrado, né, a partir dos 2 anos. Então, quais são essas metas, né? Então, o saber fazer e o saber ser, né? Então, a relação interpessoal, o respeito ao coletivo, então, construir relações e construir resultados em comunidade, né? Então, o aprendizado social desde esse primeiro momento é muito importante para a criança. E, claro, integrando a família nesse processo, porque a parceria família e escola é fundamental, né? Então, nesse trabalho de base, para o próximo ciclo, que é o ensino fundamental 1. E é isso aí, professor. E conforme está na tela, loguinho vocês já vão perceber aí, o ensino fundamental, o professor nos coloca aqui, que tem esses pressupostos que eu imagino sejam aquelas áreas que nós queiramos conseguir ao final desse ciclo, né, professor? Você fala um pouquinho para a gente sobre esse momento aí da escolaridade da educação básica, por favor? Então, as demandas, quando nós falamos do ensino fundamental 1, então, é desenvolver uma comunicação extremamente competente, né? Então, cada matéria, cada professor vai trabalhar dentro do material do ângulo e, a partir do material do ângulo, desenvolver atividades pedagógicas para estimular a comunicação, a expressão e já estimular a escrita num novo patamar. Então, leitura e escrita e oralidade. Então, trabalhar nesse tripé desde a primeira série, né? Então, esse primeiro ano, então, levar esse aluno
a desenvolver as suas habilidades, suas primeiras competências, dentro de um ambiente mais amplo, dentro de um nível de responsabilidade e de prazer. Então, um aspecto lúdico do ensino fundamental 1, ele é bastante importante. E o espaço da escola é um espaço bastante acolhedor, bastante estimulante. Então, os professores exploram vários espaços da escola para que esse aluno consiga desenvolver não só a lição de casa, não só a lição em sala, mas tarefas coletivas e desafiadoras. Então, essa criança, ela vai, a cada ano, ela vai recebendo novos estímulos, novos desafios, e os professores, inclusive quando nós falamos desse ensino fundamental 1, então nós estamos preparando para 2016, então uma série de oficinas e de atividades com o sistema Ângulo de ensino, para que os professores tragam mais novidades, tragam mais estímulos para esse aluno. E 2016 vai ser um ano ainda mais estimulante do que o ano de 2015. Então, 2015 já foi um ano muito interessante em termos de crescimento e de respostas de aprendizagem desses alunos. Em 2016, então, com a plataforma Ângulo, nós estamos trazendo uma série de novidades que a gente vai anunciar logo no início, né, agora de janeiro. Então, a gente já vai trabalhar com e-mail marketing, com os canais de comunicação com a família, para que os alunos já comecem em 2016 muito mais estimulados para enfrentar esses novos desafios e caminhar para o ensino fundamental 2, né? Então, que é um ciclo que já vai trazer para essas crianças uma percepção de jovens, uma percepção de estudantes ainda mais criativos, ainda mais desafiados e com uma vontade de crescer muito maior. Que legal. Professor, eu quero fazer algumas perguntas que talvez as famílias também gostariam de fazer. Quando a gente tem uma criança que vai da educação infantil para o Fundamental 1, é óbvio que a transição ela é gradual, mas existe uma mudança. Sim. Existe toda uma preparação para que essa criança seja recebida. Uma coisa muito importante, quando a gente fala, né, desse projeto, e é isso que a gente vai afinar, vai aprofundar ainda mais para esse ano de 2016, é imaginar esse processo como uma corrida de revezamento, né? Então, e é muito importante o momento da passagem do bastão. Então, isso acontece em todos os segmentos, né? Isso acontece em todos os segmentos. Mas acho que isso é válido para todos. Para todos os segmentos. E uma coisa que nós estamos refinando para esse ano é a aproximação ainda maior desse ciclo. Quando a gente fala da educação infantil para o ensino fundamental 1. Inclusive, a proximidade da sala. Então, uma coisa bacana que as crianças do ensino infantil, com o primeiro ano do ensino fundamental, estão num ambiente próximo para estimular essa comunicação. Há um degrau, sim. Então, porque mais sutil, né? Mais sutil. Então, a grande ideia é que são várias escolas dentro de um mesmo ambiente, porque cada ciclo tem as suas metas pedagógicas, tem as suas metas de aprendizagem. E as suas particularidades. Né? No entanto, isso é algo que o material do Ângulo propicia, uma comunicação muito estreita, principalmente nessa passagem de ciclo. Então, as famílias vão sentir, inclusive esse ano, uma segurança ainda maior, uma confiança ainda maior de que esse trabalho, né, apesar de serem equipes, né, especializadas em cada ciclo, há uma comunicação, há uma integração, ou seja, uma segurança maior. Uma segurança total para essas famílias, né? Outra coisa, professor, que eu queria te perguntar, as crianças que vão do infantil para o fundamental ainda são tão crianças quanto, né? Elas podem brincar. Continuam brincando, porque brincar faz parte do aprender, não, né? tenha dúvida. Então, uma coisa que é importantíssima quando a gente fala, né, da educação infantil
e do ensino fundamental 1 é a marca da ludicidade. Então, são ciclos em que o brincar, né? Então, lembrando uma frase antiga, né? Então, para criança, brincadeira é coisa séria. É coisa séria. Brincar então, faz parte de aprender, né? E não tem dúvida. E o brincar está ligado à criatividade, ao estímulo, né, da imaginação, e é uma fase muito importante do desenvolvimento cognitivo. Então, o aprender, então, não pode se separar absolutamente do prazer de brincar. Então, a criatividade, a ludicidade, o contato com o outro tem de ser mediado pelas brincadeiras. E, claro, brincadeiras que dentro do trabalho pedagógico, dos professores e dos monitores, atinge também metas cognitivas. Tá certo. E, professor, como que essas crianças do Fundamental 1 são avaliadas? Então, cada criança tem o seu portfólio, então os professores, as professoras têm relatórios que são diários. Então, esse monitoramento, esse acompanhamento acontece diariamente. Então, isso no Fundamental 1? Isso no Fundamental 1. Então, essas avaliações, elas têm um caráter mais lúdico, mas, sim, elas já passam por avaliações. Então, temos relatórios mensurando e cada dificuldade é trabalhada individualmente. Tá certo. A gente poderia dizer de uma forma bastante generalizada que o Fundamental 1 ele se destina a formalizar os processos de leitura e escrita e compreensão. Não tenho dúvida. As operações lógica e matemática, que a criança tenha domínio sobre esses processos. Podemos afirmar isso. Quanto ao Fundamental 2, podemos afirmar que já se trata da entrada do início da adolescência, onde esse pequeno jovem já passa por uma série de mudanças. A escola tem um acompanhamento muito atento a essa fase e que esse momento é o momento de consolidar aquilo que falávamos também aqui agora há pouco, aprofundar os estudos através da leitura, né, da prática, do domínio da leitura e da escrita, aprender novos conteúdos e a dominar o hábito de estudo. Perfeito. Podemos falar em linhas gerais, que são linhas que determinam a mudança e o foco de cada segmento. A gente pode assumir isso. Não tenho dúvida. E uma coisa que é uma meta muito importante é sistematizar, né, esse processo de estudo. Então, quando nós falamos do ensino fundamental 2, uma meta que ela tem de ser atingida ao longo desse processo é a sistematização do estudo e desenvolver esse compromisso do jovem com a sua aprendizagem. Então, ali a gente já desenvolve um estudo mais organizado, um estudo mais sistematizado, a questão da disciplina, estudar um pouquinho por dia, e começar a ficar atento com as dificuldades. Então, essa autopercepção dele como jovem e como estudante, e lembrando que é um momento em que há uma transformação não só das cobranças, dos desafios do estudo, mas também é o momento da puberdade. Então, há uma série de transformações. As mudanças hormonais, né? As mudanças hormonais, né? A socialização, ela passa também por uma transformação. Então, esses jovens começam a ser mais. E aí, construir esse equilíbrio entre os compromissos, os desafios da escola e a vida de jovem, então, se torna mais complexa. Então, trabalhar isso. É um desafio, né, professor? Porque no momento em que ele é mais cobrado, ele começa a ter oportunidade de conhecer coisas que são até mais legais do que a própria escola, né? Então, conseguir equilibrar essas duas coisas, sem dúvida, não é uma tarefa simples, né, professor? Sim. E aí é um momento que nós, em 2016, nós vamos trazer as famílias ainda mais para dentro do Mário Chamber.
Então, é um processo que não acontece somente pela família, não acontece somente pela escola. Então, aí a gente vai fortalecer esse vínculo, essa parceria, queremos, né, essas famílias ainda mais parceiras, trocando informações, porque a gente quer construir um ciclo extremamente harmonioso, para que esse jovem, ao final do ensino fundamental, ele esteja pronto, ele esteja amadurecido para um novo degrau, um novo desafio, que é o ensino médio, que é um ciclo que vai ser muito curto, mas diferente, né? Diferente. Porque se o ensino médio fosse igual ao fundamental, teria o 10º ano. Não é verdade, professor? Mas ele vai até o 9º ano. Por isso que, como está aí na tela, a gente vai colocar para vocês os desafios do ensino fundamental e o projeto do novo Mário Schember, que é o que o professor nos trouxe, conhecimento mais amadurecimento, né? Que tem muito a ver, né, professor, com esta próxima tela que você nos pediu para colocar aqui, que tem a ver com ritmo de estudo, com aula dada, com aula estudada. Ou seja, professor, a fala é sua aí do ensino médio. Então, quando nós falamos, né, desta proposta, né, do ângulo, vamos falar no quê? Então, algo que a gente já vem desenvolvendo gradualmente ao longo do ensino fundamental. Então, é construir uma cultura do estudar. Então, há um grande mito, e a gente definitivamente tem o compromisso e a clareza de quebrar esse mito, de que estudar é chato. Então, claro que existem coisas muito mais estimulantes, muito mais gostosas, que é viajar, que é dormir, que é namorar, que são coisas muito legais. No entanto, há um outro prazer que esse jovem, ele já vem ao longo do ensino fundamental desenvolvendo, e a gente não quer quebrar isso, muito pelo contrário, a gente quer levar num novo patamar, que é o estímulo, o prazer de estudar, de aprender novos conteúdos e o prazer de se superar. E para isso, algo que vai ser uma tônica, e nisso as famílias vão ser muito importantes com a escola. Aula dada, aula estudada. Então esse é um lema que o ângulo traz, né, na proposta do seu material, que é muito bacana, desde que seja bem compreendido e que seja bem aplicado pela escola. Então, o que é a aula dada, o que é a aula estudada? Então, para que o processo aconteça, a aula tem que ser muito bem elaborada. O professor tem que preparar muito bem essa aula. O professor tem que saber quais são as metas que ele pretende atingir com essa dinâmica do ensino-aprendizagem. Então, aula dada, aula estudada, começa com uma aula bem preparada, com uma aula bem ministrada e com o material do ângulo sendo explorado na sua totalidade. Então, algo que nós falamos para todos os alunos no primeiro dia de aula, porque nós já falamos isso para as famílias. Todo dia tem lição de casa. Então, a aula ela tem que ser bem assistida pelo aluno. É uma aula que tem que ser muito bem anotada, né? Então, tem de fazer as tarefas com o acompanhamento do professor. As primeiras dúvidas surgem ali. E algo que é muito importante, só tem dúvida o aluno que estuda. Então, o aluno que estuda, ele tem dúvida. E quando ele tira dúvida, ele vai além. Então, algo que é muito bacana, é muito importante que nós temos já no ensino fundamental 2 e que isso é aprofundado no ensino médio. Plantão de dúvidas. Então, o serviço de plantão de dúvidas, ele acontece na escola, ele vai ser ainda ampliado em 2016 e nós vamos trazer plataforma de plantões online. Então, a gente vai trazer novidades, materiais digitais para que esse aluno consiga ampliar ainda mais a sua possibilidade de aprendizagem. Então, isso é muito bacana. Professor, eu queria só fazer uma pergunta para você. Quando você coloca que a aula tem que ser muito bem anotada, há
a um gancho para você me explicar o que é uma aula muito bem anotada. Então, primeira coisa, então, para que a aula ela seja bem anotada, então, algo fundamental. E aí, por isso que a gente fala do ensino fundamental. Ele é a base para isso. O aluno tem de estar pronto para a aula, tem de estar atento. Né? Então, hoje a gente fala muito, né, de internet, celular, uma série de estímulos externos. Então, um desafio para esses jovens, para o futuro deles, então, ter uma postura adequada de aprendizagem, isso vai ser um ensinamento para a vida. Então, anotar uma aula não significa copiar a lousa, porque para isso a gente poderia liberar o uso de celular em sala de aula, eles poderiam captar a tela, não tenho dúvida, isso seria muito simples, mas não é. Anotar uma aula é fazer um pequeno registro, um pequeno diário da dinâmica do aluno dentro da sala de aula, junto com o professor. Então, ilustrando com os exemplos do professor, anotando aquilo que foi muito bem compreendido, anotando exemplos que ele pode buscar depois em casa, usando a internet ou usando o laboratório de informática da escola, que é um espaço que o aluno ele pode procurar a qualquer momento para estudar. Se a gente for reportar isso para o momento universitário, isso é quase um fichamento dos pontos principais da aula, seria isso? Não tenho dúvida. Professor. E o aluno do Mário Schember, ele será levado a fazer isso ao longo da aula? Ao longo da aula, e vocês estarão avaliando a qualidade desse material, porque imagino eu que isso realmente represente um momento de diferenciação do aluno em relação a simplesmente assistir, anotar de qualquer maneira, ou anotar da forma que ele acha, ou anotar com produtividade, né? Isso faz muita diferença no momento em que ele vai estudar, né? Sim, porque o material didático do Ângulo... E os pais podem perceber isso também, não né? tenha dúvida, isso é fundamental, porque o jovem, qual é a orientação? Todos os dias estudar pelo menos 1 hora e meia em casa. Então, o material é estruturado, com quadros, resumos teóricos. Então, esse aluno, ele é estimulado a hierarquizar aquilo que é essencial, aquilo que é acessório. Então, aprendeu com o professor em sala de aula. E o trabalho do professor não é se restringir ao material, muito pelo contrário. O material é o ponto de partida para que esse professor orientador amplie os horizontes daquele conteúdo relacionado diretamente com a vida desse estudante. Então, a aula dada, a aula estudada, então, é levar para casa, então, repassar esses conteúdos, usar o livro-texto, que promove uma sistematização e um aprofundamento desses conteúdos trabalhados em sala de aula, tarefa mínima, né, que é uma bateria de leituras elementares e exercícios elementares, e depois a tarefa complementar, que são leituras de maior aprofundamento e exercícios de desafio. Então, a aula estudada, ela compreende várias etapas: rememorar, repassar as aulas do dia, então fazer as leituras, cumprir as tarefas e usar as plataformas digitais que o Ângulo nos oferece. Essa questão, eu só queria pontuar essa questão da organização e de como saber estudar. O material do Ângulo em todos os segmentos, ele proporciona esse treinamento para o aluno a partir das atividades que ele propõe, e isso desde a educação infantil. Lá na educação infantil, uma simples tarefa que sugira ao aluno, né, ao professor, que conduza o aluno a elencar, a riscar, a marcar lá quais são todas as peças que são da categoria das frutas, quais são todos os elementos que são vermelhos.
E quando ele é levado a fazer essa seleção, ele está começando a entender a metodologia de pesquisa. E a metodologia de pesquisa nada mais é, eu estou falando de uma forma muito simples, mas é saber eleger os pontos que fazem diferença no conteúdo que você está vendo. E isso vai se aprimorando em todos os segmentos, de modo que quando ele está lá no final do ensino fundamental 2 ou no ensino médio, ele já treinou, ele tem capacidade, porque ele foi treinado, ele está habituado a saber extrair dos conteúdos os pontos focais daquele conteúdo, não é, professor? Não tenho E isso dúvida. é muito importante para tudo, para todos os estudos, para os estudos universitários, para a síntese que ele vai fazer de todas as informações que ele tem na vida dele como um todo. E, professor, falando de aula, quantas aulas a gente tem, conforme está aí na tela, quantas aulas de quantos minutos a gente tem? E Então, qual é a importância disso? Isso está na tela, né? Mas qual a importância desta carga horária, professor? Então, o Colégio Mário Schember, ele traz a carga horária mais densa de todos os colégios da região. Então, e uma coisa importante, né? Então, são 45 minutos por aula, 42 aulas por semana. Então, é uma grade completa e bastante aprofundada dos conteúdos que o Ângulo oferece. Então, é a base para esse aluno ter uma educação aprofundada, de qualidade, e o ambiente da sala de aula, com essa carga horária, com o material didático Ângulo, que é o mais amplo, que é o mais completo, que é o mais aprofundado que existe, é um material que é atualizado anualmente, que oferece uma vasta possibilidade de ferramentas de aferição dessa aprendizagem. Então, é muito bacana que tanto o aluno quanto o professor tem como acompanhar o amadurecimento desse conteúdo, como esse conteúdo está sendo apreendido, e uma grade muito bem balanceada. Então, o Ângulo, ele é notadamente um material que propicia a esse jovem uma formação global. Então, quando nós olhamos não só o Enem, né, avaliando habilidades e competências, e o Enem hoje, ele é sim, né, um sistema de avaliação não só da qualidade da aprendizagem desse aluno ao final do ensino médio, que é uma ferramenta fundamental para que as universidades consigam identificar como esse jovem está entrando na vida universitária, mas também é uma ferramenta que a escola usa para o tempo todo estar renovando o seu projeto e estar atualizando. Por quê? Quando a gente fala desse jovem que está no ensino médio, ele vai entrar no mercado de trabalho daqui a uma década. Então, qual é o desafio das boas escolas, das grandes escolas, de toda a educação brasileira? Não é preparar esse jovem para o mundo de hoje, mas é preparar esse jovem para o futuro. Então, ao longo de todo esse processo de formação, desde o ensino infantil, então até o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e agora no ensino médio, é consolidar habilidades, competências, o trato interpessoal, o respeito às diferenças, ter uma visão social ampla e crítica da sociedade. Então, os professores fazem desse espaço da sala de aula, dessa carga horária, então, um ambiente extremamente estimulante. Então, o ambiente da sala de aula, cada conteúdo e o material do Ângulo no ensino médio, ele é bastante amplo e completo quando a gente fala da área das exatas, quando a gente fala do âmbito das biológicas, da área de humanas. Então, é uma carga horária completa, um conteúdo bastante amplo. Por quê? Porque esse jovem, ele vai ser desafiado a construir o futuro da sociedade brasileira. Então, é um material forte em termos de conteúdo, mas o professor em sala de aula vai desenvolver o senso crítico, vai desenvolver uma atitude participativa desse jovem, porque daqui 10, 20 anos
são esses jovens que serão os formadores de opinião, serão os profissionais à frente da sociedade, e nós temos o compromisso de construir uma sociedade melhor. Então, mas claro, ele precisa ter uma formação ampla, uma formação global, uma formação sólida. Muitas das disciplinas das matérias que ele está tendo no ensino médio, que ele teve no ensino fundamental, será o último momento na vida deles. Então, um futuro engenheiro, ele não vai ter mais aula de artes, não vai ter mais aula de literatura. Então, a formação do ensino médio, ela tem compromisso de fechar com seriedade, com compromisso, uma formação sólida para esses jovens. Mesmo porque a gente falou do Enem. Os grandes vestibulares, eles estão exigindo desses jovens, para o ingresso na universidade, uma formação muito séria, muito sólida, então uma competência de leitura, uma competência de escrita. Por quê? Eles serão líderes. O que nós queremos? Que esse nosso aluno do Mário Chamber, terminando o ensino médio, então ele tenha a possibilidade de sonhar, de buscar, de conquistar os melhores lugares nas universidades brasileiras e os melhores lugares no mercado de trabalho. Em resumo, professor, a gente pode colocar que assim, a carga horária, o material didático, os recursos desse material, eles possibilitam que o jovem tenha uma formação básica bastante aprimorada, bastante densa, né, para enfrentar tudo que vem depois, né? Não tenho dúvida. E eu queria fazer uma consideração em relação ao material didático, no seu traço de interdisciplinariedade, porque hoje eu conversava com um professor, inclusive, do Sistema Anglo de Ensino, um professor que é engenheiro e que, de repente, ele se deparou numa empresa na qual ele é professor, mas ele trabalhava numa determinada empresa, e ele se deparou com uma questão de vegetação, de barragens, não foi agora, uma coisa já passada, e ele que pensou, por que eu não estudei mais de geografia? E ele próprio faz essa referência de que o material hoje, ele tem uma sofisticação, isso não quer dizer uma dificuldade, mas uma sofisticação que consegue interligar a partir de um assunto os vários pontos que podem ser projetados e trabalhados a partir de um determinado tema, e essa é uma característica muito, mas muito forte do material didático do Sistema Anglo de Ensino. E professor, a gente sabe que o novo ensino médio do Colégio Mário Chamber traz alguns diferenciais, conforme a gente colocou aqui na tela, né? Esses diferenciais passam por essas referências que você nos apresenta aqui. Você poderia rapidamente nos informar, nos explicar o que seria isso? Isso é para o ensino médio, certo? Isso para o ensino médio. Então, algumas dessas práticas, elas estão sendo implantadas também para o ensino fundamental 2. Mas o que é muito importante quando nós falamos do uso do fichário no ensino médio. A grande ideia desse material, o fichário, é que o aluno se organize, sistematize toda a sua dinâmica, a sua história escolar. E, claro, desenvolva uma organização de estudos que não visa apenas o seu sucesso no ensino médio. Então, nós queremos que ele internalize uma organização, uma maturidade de estudos que vai ser uma ferramenta essencial na universidade e futuramente também no mercado de trabalho. Então, esse conteúdo melhorado, né? Então, quando nós falamos do ensino médio, então, ele é fundamental que esses conteúdos eles vão ser explorados ainda com mais profundidade pelos professores. E, claro, com algumas ferramentas essenciais aí. Nós estamos falando de esse aluno no ensino médio, ele ter uma sintonia muito fina, porque a gente está encerrando o acompanhamento desse aluno na escola. Então, é fundamental que aquele aluno que tenha as suas dificuldades, que não são as dificuldades do grupo, ele desenvolva um amadurecimento de buscar o seu próprio saber. Então,
nesse sentido, a orientação de estudos e a orientação individual de estudos, né? Porque a gente vai ter grupos de orientação de estudos. Como que eu me organizo na escola para estudar? Como que eu assisto bem uma aula? Como que eu me organizo em casa? Né? Qual é o espaço que eu posso encontrar em casa para estudar? Qual vai ser essa minha rotina, esse meu ritual de estudos? A orientação de estudos, que é feita não só pela coordenação pedagógica, mas também por uma orientadora que vai trabalhar especialmente com esse aluno, vai ser fundamental. Mas a gente não pode esquecer daquele aluno que também se destaca muito numa matéria. Então é muito bacana que o professor, que a orientação estimule e desafie esse aluno, para que ele aprenda sempre mais. Então, em 2016, nós vamos fortalecer então a agenda, o calendário escolar com os simulados. Qual a ideia de um aluno fazer simulados padrão Enem, padrão FUVEST, padrão Unicamp, no perfil dos grandes vestibulares brasileiros? Não é fazer uma educação voltada para o vestibular, muito pelo contrário. A grande ideia é mostrar para que esse estudante e essa estudante que estudar bem, estudar com prazer, estudar com garra, traz um resultado pedagógico fabuloso. Então, existe um prazer que normalmente o jovem universitário tem, que é o prazer do conhecimento, o prazer da superação dos próprios limites. Então, qual é a ideia desse novo Mário Schember? Nós mostrarmos para cada aluno que aprender com profundidade, de uma maneira ampla, de uma maneira absolutamente sólida, é possível e cada um desses jovens é capaz. Claro, sozinho não. É necessário a escola ter um projeto pedagógico totalmente compromissado com isso, as famílias serem parceiras, estimularem em casa, acompanhar esse jovem, porque 2016 é um ano extremamente desafiador para todos nós, mas vai ser um ano de muitas conquistas pedagógicas, de muita aprendizagem e também de muitos resultados. E professor, dando continuidade, a gente sabe que existem outros diferenciais que estão preparados para o ano de 2016, que são esses: o laboratório de redação, as palestras de obras da FUVEST e Unicamp, a avaliação didática continuada e os plantões de dúvidas que você já nos colocou, que serão aprimorados. O laboratório de redação me parece uma novidade muito importante, porque não só para acompanhar os grandes vestibulares, mas saber escrever é uma situação premente, né? E a gente sabe que, infelizmente, é uma situação que tem se perdido aí na... Tem se perdido. Inclusive, quando nós avaliamos, né, os resultados do Enem, curiosamente, linguagens é a média mais baixa nas escolas. Então, a gente tinha aquele mito, né, de que exatas é extremamente desafiador, é difícil de aprender. Então, os resultados da escola brasileira, curiosamente, são muito baixos quando a gente fala desse domínio de linguagem, né? Então, qual é esse diferencial para 2016? Então, por que nós estamos falando de laboratório de redação e não apenas aula de redação? Claro que quando a gente fala da redação, todas as disciplinas contribuem nesse trabalho, porque o aluno ele tem de terminar o ensino médio sendo um bom usuário, tendo a capacidade de ler, se expressar muito bem na química, na física, na biologia, na língua portuguesa, na matemática. Então, são diversas competências de domínio de linguagem. Mas quando a gente fala da expressão da nossa língua, vai ser uma ferramenta estrutural. Então, nós vamos ter, nesse ano de 2016, não apenas aula de redação, mas uma equipe. Todo professor de redação vai ter um assistente, um serviço especializado de correção de redação. Então, os feedbacks vão ser constantes para esse aluno,
para que ele possa não só identificar os seus avanços, mas observar rapidamente onde ele precisa corrigir, refazer as suas escritas e obter esses resultados. E a avaliação didática continuada, professor, se refere a quê? Aí é o seguinte, quando nós falamos dessa aula estudada, então quando a gente fala da lição de casa, a gente vai falar de controles de entrega muito mais continuados. Não só para dar esse feedback para o aluno que ele precisa melhorar a sua organização, melhorar o seu foco de estudos, mas também ser uma ferramenta para o professor e para a família poder assisti-lo e poder estimular esse jovem de uma maneira mais eficiente, a construir resultados, né? De maneira mais pontuada. Então, são diversas ferramentas que nós estamos melhorando para esse ano de 2016, que vai ser uma ferramenta muito bacana, muito positiva para o estudante na escola, para as famílias e também para os professores. Isso é fundamental. Quando o aluno percebe que ele faz, ou se ele não faz, ele também, a escola sabe que ele não fez. E quando ele faz, a escola consegue identificar quais são as suas fragilidades e oferecer a ele as resoluções, ele vai se sentindo fortalecido e isso cria um círculo, né? Na verdade, melhor dizendo, um ciclo contínuo de melhoramento, né, professor? Sim. Porque ele consegue superar suas fragilidades, consegue sucesso, se estimula para mais sucesso e assim ele consegue ir vencendo e se aprimorando, porque a escola tem esse papel, levar o aluno de um determinado lugar para o outro. A gente não pode colocar uma régua e dizer, a nota, obviamente, ela serve como parametrização, mas todos os desempenhos, e é esse o nosso modelo, o modelo do nosso país, mas tudo que é desempenho de crescimento, né, e esses recursos, essas novidades todas, elas focam no desempenho do aluno, na melhoria do crescimento, na melhoria do desenvolvimento do aluno. Mesmo que esse desenvolvimento seja pequeno, quando ele é pontuado, seja para o próprio aluno, seja para a família, ele toma sentido. E é isso que a escola tem que buscar, né? Esse é o papel da escola. E quando nós falamos do conteúdo, algo muito importante para nós, não há uma dicotomia, não há uma separação entre a formação moral, cultural e intelectual desse jovem dos conteúdos. Muito pelo contrário, os conteúdos são uma base importante para a gente desenvolver amadurecimento, o compromisso desse jovem e principalmente ele se descobrir como estudante e saber olhar para dentro de si e trabalhar as superações das conquistas. Ou seja, o conteúdo é uma ponte para que todos os posicionamentos também sejam trabalhados. Não tenha dúvida, Carla. Suas considerações finais, professor, que nós estamos aqui há quase uma hora, na verdade, com muitas pessoas conectadas conosco, as perguntas que nos foram feitas serão devolvidas, serão respondidas de uma forma específica, né, particular a cada uma das pessoas. A gente agradece a participação de vocês. Eu gostaria das suas considerações finais, professor. Olha, estou muito feliz de integrar agora, né, essa família Mário Schember. Então, todo o meu conhecimento, todo o meu background, todo esse repertório que nós temos de trabalho e de sucesso, né? Então, estive à frente de projetos de sucesso com os melhores resultados do Enem no Brasil inteiro. Então, estamos trazendo isso para dentro do Mário Schember. Desejo a cada aluno, a cada família, então os nossos parceiros, professores, coordenadores, funcionários, um excelente final de ano, né? Boas festas a todos, que esse final de ano seja um momento de muito congraçamento e que estejamos todos renovados e com foco de construir um 2016 de crescimento pedagógico, de amadurecimento e de felicidade muito grande para todos.
Que bom, professor. E eu quero agradecer a todos também que nos acompanharam aqui. Eu tenho certeza que o que era bom, uma escola que já era boa, já era referência na região de vocês, vai ficar ainda melhor. As pessoas são muito sérias. O Colégio Mário Schember, que faz parte do grupo lusófono, né? Falei correto? Exatamente. Faz parte de uma instituição que tem a seriedade por um dos traços mais importantes da sua história. Eu tenho certeza de que esta grande escola se tornará uma referência na sua região, aquilo que eu volto a reforçar, uma escola que já é muito boa se tornará ainda melhor, porque contará com a participação e com a expertise de novos profissionais que vêm somar ao grupo que já é uma referência para a própria escola. O Sistema Anglo de Ensino tem muita honra em fazer parceria com essa escola, e a gente sabe que os resultados que serão colhidos ao final do próximo ano, e não só ao final do próximo ano, eu acredito que já nos próximos meses do próximo ano letivo, já em 2016, todas as famílias poderão sentir os resultados dessas novas implementações que estão sendo tão bem trabalhadas e com um foco tão sério para que as famílias e os alunos alcancem aquilo que nós falamos aqui, que é a finalidade de toda a escola, promover o crescimento, mas um crescimento sério e sustentado de todos os seus alunos. Nós desejamos a todos vocês, famílias, coordenadores, professores, alunos, colegas e companheiros, a todos que nos assistem, um ótimo final de ano, um bom Natal, um Natal iluminado e um 2016 com muitos desafios, porque são esses desafios que nos tornam melhores e nos levam ao crescimento. Muito obrigada a todos, uma boa noite e até a próxima.